E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Nós vamos dar continuidade no nosso curso Simplificando o Dólar Futuro, Primeiros Passos. Aqui nós vamos falar sobre tipos de operações e eu darei algumas dicas para vocês também a respeito dos tipos de operações aqui que eu irei falar. Bem, pessoal, nós temos algumas modalidades, tá, de operações que nós realizamos na Bolsa de Valores. Vamos começar aqui pelo Day Trade. Day Trade seriam operações que são realizadas ali no intradia, que duram poucos segundos, minutos ou até horas, tá? São operações abertas ali e encerradas no mesmo dia. Pode ser uma operação 2, 10, 20, 30, enfim, mas são abertas e finalizadas no mesmo dia. Swing Trade são trades que duram geralmente entre 2 a 5 dias. Então, opera geralmente pelo gráfico diário ou 120 minutos. É o que geralmente os grafistas ali de algumas modalidades fazem as operações, tá bom? E já o Position Trade, tá? São trades que duram geralmente de 2 a 6 semanas. Geralmente são operadas ali pelo gráfico semanal, ok? Mas enfim, pessoal, qual que é o foco do curso que eu faço e das operações que eu faço? É claro que eu faço vários tipos de operações na bolsa, tá? Sempre tem uma corretora ali que seja da minha confiança para eu poder fazer as minhas operações, mas eu faço Day Trade, Swing Trade e também faço Position Trade, tá? Mas aqui no curso nós vamos falar sobre o Day Trade, principalmente quando se trata do dólar futuro, que é um ativo extremamente alavancado. Então, acho super importante vocês ali não ficarem posicionados no dólar, por exemplo, caso vocês não tenham assim lá uma grande margem para poder operar ali, tá? Até porque para você operar no swing trade, no dólar, mini dólar, você tem que ter um valor maior. Mais para frente eu falarei de margens, não é o tema agora da aula, então mais tarde eu falo a respeito disso. A princípio eu quero que vocês saibam que o curso que nós estamos tratando aqui é um curso voltado para o Day Trade, que são operações abertas e fechadas no mesmo dia, ok? Aqui neste curso, foi o que eu falei, nós focaremos o Day Trade, então cuidado com notícias e oscilações do mercado em operações, tá? Posicionadas, por exemplo, também para Swing Trade, Position Trade. Tanto no Day Trade quanto no Position Trade ou no Swing Trade, nós temos que tomarmos muito cuidado com notícias e oscilações de mercado, notícias, alguns momentos que os nossos governantes, ou não só do nosso país, mas principalmente Estados Unidos e Europa, por exemplo, estão ali em alguma reunião, porque às vezes uma fala deles ali move o mercado muitos pontos. Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso no Day Trade, mas muito mais ainda no Position Trade ou no Swing Trade, né? Por quê? Porque você precisa de uma melhor análise macroeconômica para segurar uma operação ali posicionado num tipo de ativo desse, que é um ativo extremamente alavancado, tá, pessoal? Uma outra coisa que é muito importante vocês entenderem é a questão da gestão de risco e controle emocional, tá? É uma outra questão muito, muito importante que vocês têm que ter, principalmente no Day Trade, porque muitas vezes Swing Trade a gente está posicionado e ali o mercado anda, mas os nossos stops e os nossos alvos são muito mais longos. Então essa oscilação do intraday não afeta ali nossas operações no swing trade, mas, por exemplo, no day trade, como você está num ativo extremamente alavancado, muitas vezes é mais complicado você ficar, né, tomando esse tipo de oscilação. Então você tem que ter uma gestão de risco muito bem realizada, e também, mais do que você entrar na operação, você ter um bom time de entrada e um bom time de saída também, tá? Então, a gestão de risco, o time de entrada é bem importante no day trade, tá? Definir um stop gain, um stop loss que seja condizente com a sua gestão de risco, tá? Então, tudo isso são dicas, pessoal, não é o foco da nossa aula, mas são dicas que eu estou dando aqui para vocês,
tá? E também eu não posso esquecer do controle emocional, tá, pessoal? Porque o mercado pode te provocar muitas vezes a fazer trades a mais que não deveria fazer, né? Você tem que ter uma consciência dali de quantas operações você vai fazer ali no dia, para você não fazer besteira, ok, pessoal? Mais importante é você manter ali a calma e evitar decisões impulsivas, pessoal. Nós temos que ser como um freezer aqui nesse mercado, sempre frios e calculistas, tá? Então, defina ali limites diários ali de perdas e de ganhos e respeite-os para evitar erros desnecessários. Então, se você vai operar ali de manhã, cara, trava sua plataforma para você não operar fora do horário da manhã. Com isso, você faz com que você evite fazer algum tipo de operação que você não faria se estivesse dentro do seu gerenciamento de risco, tá? E antes mesmo de colocar uma estratégia para ser colocada em prática no mercado real, no day trade, é fundamental você testá-la em um ambiente simulado, né, no simulador, ou fazer algum tipo de backtesting ali, isso permitindo que você veja como essa estratégia está se comportando no passado, e com isso, no passado, você vendo como ela se comportou e no presente, aí sim você vai para a conta real aplicar aquilo que você fez um backtesting lá atrás, ok? Então é muito importante você ter confiança antes de você arriscar o seu capital ali logo de cara, ok? Também é muito importante, pessoal, vocês olharem o calendário econômico. Eu também vou falar um pouquinho disso lá, mas o foco aqui do day trade que eu tô falando para vocês é essa questão de vocês também olharem e não se posicionarem ali no day trade especificamente em horários de notícias, tá? Evitem esses momentos de volatilidade, porque vai ter alguns balanços ali, às vezes só são estopados à toa ali, leva a famosa violinada, que é o ativo bater ali no seu stop loss e depois ir na direção do mercado onde você queria, ou até mesmo se você não pôr um stop loss ali, o mercado dá uma balançada gigantesca e você quebrar a conta. Então é muito importante vocês evitarem momentos de eventos importantes como decisões de juros ou divulgações de dados como payroll, que podem impactar fortemente o mercado de dólar futuro. Então, gente, fique bem atento a esse tipo de datas, tipos de horários, para ajustar ali também as suas operações. Então, fora isso, pessoal, para fechar aqui um pouquinho mais, eu vou falar de psicologia, tá? Para vocês, que é entender essa questão dos grandes institucionais, entender que eles têm lote, a gente não tem os lotes que eles têm, e vocês têm que ter essa psicologia de entender e de observar essas movimentações deles para poder te ajudar a identificar boas oportunidades no trade e não ficar entrando ali por impulsividade, tá? Então a parte psicológica no trade ele é muito importante, e para um trader iniciante é muito difícil às vezes controlar. Então por isso que é importante vocês terem um plano de trade muito bem feito, estruturado, escrito, para que vocês não façam nenhum tipo de operação fora daquela planejada no plano de trade de vocês, ok, pessoal? Que isso, né, o plano de trade vocês podem depois também escrever, mas não é foco da nossa aula agora, vamos com calma. Eu só quero jogar algumas coisas a mais para vocês saberem que isso é importante no day trade, uma vez que estamos falando dele também, tá? E por fim, algo que vai te ajudar muito na evolução como trader é registrar as suas operações, manter ali um diário de trade, pega um caderninho e ali você vai anotando e analisando o que funcionou, o que não funcionou, identificar alguns padrões que você acha que não dão certo, que dão certo, e essa prática ali, essa prática vai acelerar o seu crescimento no day trade e te ajudar a corrigir os erros mais rapidamente, tá, pessoal? Então são diquinhas aí de day trade que eu dei para vocês, tá? Que eu espero que vocês tenham gostado, e depois nós vamos para nossa próxima aula e vamos nos aprofundando um pouquinho mais nessa nossa aula básica a respeito do mercado futuro de dólar, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.